Fala turma, um prazer imenso compartilhar conhecimento com vocês. Eu sou o Ben David. Estamos em mais uma aula para falarmos do curso de Estatística Experimental. Hoje nós vamos pegar a aula anterior, do qual nós fizemos a análise do experimento dos aditivos com relação ao peso médio final dos peixes. E na aula passada nós aplicamos no R e agora nós vamos aplicar no SYSVAR. Como é que nós vamos conseguir realizar essa análise no SYSVAR? É um prazer imenso compartilhar conhecimento com vocês, mas antes de mais nada, pedimos que para aqueles que nos veem pela primeira vez e desejam com que este material possa ser impulsionado para outras pessoas, pedimos o apoio de vocês para que se inscrevam em nosso canal, deixem o seu like, e que este material possa atingir a outras pessoas dentro do seu próprio nicho de rede social e que tenham o mesmo interesse que você. Será um prazer imenso compartilhar conhecimento conjunto. Não se faz necessário ter esses materiais se outros não possam ter acesso a esta informação. Então, feito esses esclarecimentos iniciais, vamos mostrar para vocês, assim como nós fizemos na aula passada, como é que vocês podem acessar e ter uma visão geral do que é que representa informações, conceitos básicos dentro da área da estatística experimental. Então, nós temos a nossa apostilinha, que você pode encontrar aqui dentro da página bendavid.github.io, aqui em apostilas, especificamente em estatística experimental. Entrei neste link de estatística experimental e aqui no PDF você tem acesso ao PDF dessa apostilinha. Está aqui o PDF. Aqui nós estamos justamente no delineamento inteiramente casualizado. Então, estamos direcionando especificamente para esse experimento que a gente está. E o primeiro passo, depois que nós já falamos na primeira aula de fazermos a instalação do SYSVAR, vamos ver como é que a gente configura o arquivo .dbf para que o SYSVAR faça a leitura desse conjunto de dados. Na aula anterior, nós mostramos que guardávamos justamente no disco rígido C, no diretório curso _ estatística ESP. E aqui em aula 2, nós já temos o .dbf pronto. A pergunta é, como é que nós podemos criar esse .dbf? Então, nós pedimos também na primeira aula que vocês tivessem em mãos, que tivessem instalado o LibreOffice, o conjunto de programas do LibreOffice. E aqui, especificamente, nós vamos chamar o Calc, que é aquele similar à planilha de Excel. Vamos abrir aqui. Então, aqui é uma planilha similar ao que nós temos no Excel. E nós vamos abrir o .txt. De todo modo, nós vamos deixar o link específico nas videoaulas desses arquivos, caso vocês não consigam de imediato fazer esta criação. Então, aqui no .txt, eu tenho aqui o peso da ração, a ração e o peso, então a coluna ração e a coluna peso, e eles estão separados por vírgula as casas decimais. Aqui para o SYSVAR eu não preciso informar isso, automaticamente ele já tem esse conhecimento, ele já faz esse reconhecimento, diferentemente da condição do R, que eu preciso explicar. Quando o conjunto de dados separado por casas decimais é a vírgula, eu preciso explicar no argumento DEC que a simbologia que eu estou usando para a separação é a vírgula, para que ele faça a conversão para o ponto. Tranquilo? Então, eu vou chamar esse arquivo aqui para dentro do Calc e vou fazer a conversão para o .dbf. Então, eu vou aqui abrir. Vamos aqui no disco rígido C, curso de Estatística Experimental, aula 2, e vou chamar peixe, tá? Eu estou considerando que esse dbf eu não tenho na mão. Então, eu estou considerando que eu vou fazer essa importação
Aqui nesse caso a gente tem que ter um controle interessante para poder fazer essa importação. Então nós vamos dizer que as opções de separação, ó, não é vírgula e não é ponto e vírgula, foi apenas a tabulação. Então na realidade aqui eu vou retirar, ó, ponto e vírgula. Na realidade o que nós tínhamos era apenas o espaço, só que o espaço aqui ele não funcionou, funcionou tabulação, ó. Então veja que é dessa forma que nós queremos visualizar. Isso aqui é muito importante para você passar essa informação para o LibreOffice, no caso o Calc, para que ele consiga fazer a leitura de forma correta. Então veja aqui como é que ele vai fazer essa leitura, né? Tá aqui o meu conjunto de dados. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho para que a gente consiga visualizar melhor. E o que é que eu vou fazer para converter para um arquivo .dbf, que aqui está em TXT, teoricamente, que ele está abrindo, né? Está aqui em cima. Então, eu vou selecionar o conjunto e vou aqui em Arquivo e Salvar Como. Em Salvar Como, nós vamos escolher o tipo de extensão e vamos optar por esse daqui, ó, DBase, que é com a extensão .dbf, ó. Então, aqui ele já está pronto para mim. Então, eu não vou fazer de novo. Que é que simplesmente eu vim aqui, clico em salvar e ele vai me dar esse arquivo .dbf. É assim que vocês vão fazer. Aqui eu vou botar peixe 2 e vou salvar. Ó. Usar o formato DBase. Ok. Pronto, salvei. Vamos lá no nosso diretório. Ó, no meu diretório eu já tenho o peixe2.dbf. Tranquilo? É assim que a gente exporta um arquivo .dbf. Não vai ter o Excel, como nós já falamos, e alguns outros, não dão mais o suporte para esse tipo de extensão. Então, apenas o Calc nós ainda temos preservado isso, e aí nós vamos utilizar o Calc para essas situações, que é o programa do LibreOffice. Beleza? Tranquilo. Feito isso, agora eu vou chamar o Sysvar. Chamei o Sysvar, vamos abrir. Abrindo agora aqui o Sysvar, nós estamos com a nossa análisezinha pronta para começarmos. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui nessa situação é usar a análise de variância. Aqui nesse caso, nós vamos abrir o arquivo. Vamos chamar aqui, apontar para esse caminho aqui, que eu quero que ele faça esta seleção. Aqui ele não dá essa condiçãozinha, então a gente vai ter que ir na marra aqui, né? Ó, estatística experimental, aula 2, DBF. Aqui ele vai me mostrar as duas variáveis. Então, aqui nessa primeira situação, ele vai me perguntar assim, quais as fontes de variação que você vai precisar de realizar a análise? Veja que aqui nós temos duas variáveis. A nossa variável resposta será o peso e a nossa fonte de variação será justamente ração. Então, eu vou clicar aqui em ração e vou digitar a tecla Enter ou apertar aqui o botão adicionar. Quando eu aperto Enter, aqui as fontes de variação ela vem para a minha tabela. Como é um DIC, eu só preciso disso daqui. Quando a gente for verificar blocos e as outras fontes, a gente vai adicionando gradativamente as variáveis necessárias. Como aqui é apenas um delineamento inteiramente casualizado, eu estou usando apenas o fator como entrada e vou finalizar a minha análise aqui nessa situação. Então, fim. Quer encerrar o quadro de análise? Sim. Agora ele vai me perguntar. Dê um duplo clique na fonte de variação para você obter os testes a serem realizados. No nosso caso, nós não vamos utilizar nada aqui, ó. Esse aqui é um passo seguinte pós-análise de variância, que inclusive nós vamos fazer uma discussão sobre isso. Será que os testes de médias são necessários serem precedidos ou, na realidade, nós temos que antecipar o resultado de um teste de média? Eu preciso mostrar a análise de variância, o seu resultado?
mas isso a gente deixa para uma discussão posterior. Então, eu não vou usar nada por enquanto, vou só dar OK. Aqui nessa situação, ele vai me perguntar variáveis escolhidas para analisar. Nessa situação, nós vamos utilizar o peso, que é a nossa variável resposta. E aí, nessa situação, nós vamos finalizar. Aqui aparece uma outra janelinha perguntando sobre a transformação. Isso aqui é um caso quando a gente tem problema nas pressuposições da análise de variância. Não vamos discutir isso aqui nesse momento agora. Nós estamos simplesmente usando a análise para obtermos um resultado de uma análise de variância em um delineamento inteiramente casualizado. Então, aqui simplesmente eu não vou clicar em nada e vou finalizar. Então, ele me mostra um arquivo RTF, justamente com aquela análise similar ao que nós tivemos lá no caso do resultado em R. Deixa eu só aumentar aqui um pouco, mais fontes. Vamos aumentar aqui para 18, vamos ver se ele aumenta. Ah, ele só aumentou. Ele só aumentou numa situação. Deixa eu colocar aqui fonte, mais opções. Vamos botar aqui 18 para todos. Pronto. Então, aqui nessa situação, veja que o que nós tínhamos lá em R era justamente esse resultado aqui. Aqui nós não tínhamos o total, não tínhamos informações a mais como coeficiente de variação, a média geral do experimento, número de observações, mas isso a gente consegue com outros programas, no caso o SP10 que nós vamos conseguir lá no R, também fazer esta análise sem problema algum. Mas o que nós queremos mostrar é que aqui no SISVAR nós analisamos dessa forma. A conclusão é a mesma do que nós vimos lá na aula anterior, que o efeito dos aditivos na ração foram não significativos quanto ao peso médio final dos peixes. Significa dizer que qualquer aditivo poderia ser utilizado na composição da ração que não afetaria em nada, tecnicamente, com esses dados, o peso médio final dos peixes. É assim que a gente faz o resultado da análise. Quero guardar essa informação? Então, a gente vem aqui em arquivo, salvar, e aqui em aula 2 eu coloco análise 02. Ele vai guardar para mim este resultado numa extensão RTF, tá? Ó, ponto .rtf, e que a gente consegue fazer essa leitura não no calc, a gente pode abrir com e pedir o bloco de notas, né? Para visualizar isso. Aqui, ó, no próprio bloco de notas a gente consegue fazer essa visualização. Aqui, ó. Apesar daqui estar com a extensãozinha mostrando dessa forma, será que aqui com alguma outra bloco de notas ele está mostrando com uma leitura diferente, né? Deixa eu só visualizar aqui. Deixa eu ver aqui no SISVAR se tem alguma outra opção que eu possa... Eu acho que aqui eu perdi a minha análisezinha. Deixa eu só voltar aqui. Análise, novamente. Abrir arquivo. DBF. Aqui eu tenho ação. Finalizar. Eu estou só querendo voltar só para mostrar para vocês a saída, ver se o output a gente consegue exportar com outra extensão, tá? Aqui ele só está me dando ponto .rtf mesmo. Beleza, que aqui eu tenho. Deixa eu ver aqui como é que a gente consegue visualizar esse resultado no calc. E aqui a gente consegue visualizar, ó. No write aqui a gente consegue ter esse resultado melhor. A visualização. Então, deixa eu melhorar aqui o formato de saída.
Aqui o formato de saída. Deixa eu abrir aqui novamente. Aqui, ó. Então, aqui eu posso simplesmente pegar aqui Ctrl A e eu diminuir essa fonte para eu melhor visualizar, né? Ó. Deixa eu diminuir mais. Deixa eu ver se eu tenho alguma opçãozinha aqui. Formato. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho mais. 10. Trazer um pouquinho para cá. Trazer um pouquinho para cá. Aqui a gente consegue visualizar a análise de variância. Tá? Essa questão de eu ter visualizado aqui com o TXT, na realidade com o bloco de notas, e ele me mostrar dessa forma aqui, é justamente o reconhecimento do RTF que o bloco de notas tem os seus probleminhas de visualização, né? Aqui com o Write, no caso do LibreOffice, a gente consegue visualizar melhor esta análise. Tranquilo? Era isso que nós queríamos abordar nessa aula de hoje. Espero que tenham gostado. E lembrem-se que o conhecimento é uma liberdade necessária. Fui!